Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver um profetista que vai ficar comigo, tá tudo bem? Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Eu vou falar que tô bem, gente, mas é assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como que é a minha vida? Todo ano. É uma semana boa e o resto do ano toda doente. Entendeu? Então, assim, acostume-se. Peraí, gente, já eu volto. O telefone fica só caindo, gente. Ai, como minha voz tá feia pra falar com vocês. Mas ainda bem que vocês me amam, que vocês já estão acostumados comigo. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Pois é, gente. É só na água direto, entendeu? Eu tô bebendo água, gente. Mas é como se. Sabe, sei lá, minha garganta tá horrível. Eu já bebi, gente, um copo desse, ai meu Deus. E é como se eu não tivesse bebido nenhum gole, entendeu? Não tá adiantando. E eu vou gravar esse vídeo rapidinho pra vocês. Tá estranha a minha voz, gente, mas eu preciso gravar esse vídeo, né? Porque assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O diabo, ele até tenta, ele só tenta, entendeu? Ele só tenta, mas vamos lá. Clara de Remini é uma santa que nós iremos conhecer um pouco da história dela hoje. Ela foi uma viúva da Segunda Ordem. Ela nasceu em Remini em 1260. A sua mãe morreu e o seu pai casou-se novamente com uma viúva muito rica. Essa viúva tinha um filho e aí, né, devido a essa influência para unir as famílias, é tudo por questão de dinheiro, né, gente? E a aparência também, eles fizeram com que Clara se casasse com o filho da viúva, né? E ela se casou. É dito que ela era uma mulher muito, muito, muito bonita, entendeu? Bonita, rica, mas, né, não tinha valores cristãos. Ela era realmente mudana. E, gente, eu acho tão interessante quando a história fala sobre isso, né, em relação a ela viver no mundo, porque o que, gente? Esse ano aqui é totalmente diferente do ano que a gente vive, né? Hoje em dia o mundo é bem pior, mas naquele tempo existiam essas coisas também. Então ela só vivia em festas, em farras, sabe, gente? Era assim que ela vivia. É... Calma aí, gente. Então ela passou, né, a vida toda assim. O marido dela morreu. E o pai dela também morreu. E mesmo assim, gente, isso não fez com que ela repensasse a sua vida. No auge dos 34 anos de idade, gente, ela casou-se novamente. E sim, gente, ela continuava vivendo, entendeu? Pra ela não tinha tempo ruim, não. Ela casou-se novamente. Só que aí, meu filho, depois desse casamento, tá? Foi que o negócio mudou um pouquinho. Por quê? Porque ela continuava vivendo a vida fútil que ela levava. Mas um dia ela entrou em uma igreja franciscana. E aí, gente, as coisas de Deus são um mistério, a gente não consegue entender. E muitas coisas, né? O mistério de Deus não é para ser entendido, é mistério e pronto. Então ela ouviu uma voz, ela sentiu Deus falando com ela, ou foi o Espírito Santo, né? Ou o próprio São Francisco, para ela rezar um Pai Nosso. Então ela começou a rezar o Pai Nosso, mesmo errando, né? Porque ela conhecia, mas enfim, né, gente? Não tinha prática e tudo mais. Mas com certeza ela conhecia essas orações. Então ela começou a rezar o Pai Nosso, e depois do Pai Nosso começou a rezar a Ave Maria, gente. E quando ela ia rezando, aí sim ela foi meditando sobre a vida que ela vinha levando. Sobre que tudo que aconteceu, a morte da sua mãe, do seu pai, do seu primeiro marido, né? Agora este novo casamento que ela estava vivendo. E ainda a vida errada que ela vivia, né? A vida de luxo, de festa, de vaidade, de futilidade. Ela foi meditando e aí foi que o milagre aconteceu, entendeu? Ela, opa, alguma coisa está mudando aqui. E ela sentiu, gente, uma repulsa muito grande, sabe? Uma coisa muito grande daquilo tudo que ela fez, dos pecados que ela tinha cometido. E aí sim, gente, aconteceu a sua conversão. Ela saiu dessa igreja, ela foi para casa, ela teve uma conversa assim muito séria e sincera também com o seu marido e pediu permissão, né? Já que ela era casada, ela pediu permissão a ele para ela se afastar, para ela viver, né? Eu vou falar a palavra, gente, mas não era bem essa, mas era viver como eremita mesmo, se afastar, se isolar do mundo para começar a fazer penitência, a viver de outra forma. Então, o marido dela aceitou, né? Ele também entendeu que aquilo era o chamado de Deus. Então, ela foi viver dessa forma. E 2 anos depois, o seu marido já tinha morrido também, né? Esse daqui. Esse segundo marido, no caso. E aí ela passou a viver dessa forma, gente. As roupas que ela tinha de luxo e tudo mais, gente.
deu espaço apenas para um vestido sujo, um vestido cinza, e embaixo do vestido, né, ela tinha umas cordas, umas coisas, né, que ela fazia penitência, né, naquele tempo tinha muito isso, das pessoas fazerem mortificação com o próprio corpo, né, então era assim que ela se vestia, era assim que ela vivia a partir de agora. A comida, gente, era resto de comida para quem tinha uma vida de princesa, entendeu? Para quem vivia em palácios, em luxo, tinha dinheiro, tinha tudo. Ela comia o resto de comida e se alimentava principalmente da Eucaristia. Então, né? Assim, uma revolução na sua vida. Vamos dizer princesa, né, gente? De princesa, de rica, de nobre. Ela passou, né, a ser uma penitente de São Francisco de Assis. Então, assim, gente, ela passou muito tempo vivendo dessa forma. E ela foi para uma cidade, gente, Urbino é o nome da cidade. E lá ela cuidava dos pobres, dos doentes, a mesma coisa que outros franciscanos faziam, né? Que faz parte do nosso carisma. Então, assim, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. E aconteceu alguma coisa lá nessa cidade, né? Que expulsaram ela. Eu acho que as pessoas estavam incomodadas, né, com isso. Mas, assim, gente, nessa cidade de Urbino, ela realmente era um anjo. Pros doentes, pros pobres. E ela fez esse belíssimo trabalho. Então, como ela foi expulsa da cidade, não fala o motivo, entendeu? Teve alguma confusão que tiraram ela de lá, entendeu? O demônio, né? O demônio tenta, né? Ele tenta, gente, mas ele não consegue. E ela volta pra sua cidade, gente, pra Remine, né? E lá ela funda o convento com mais 12 irmãs, né? E aí sim, ela funda o convento, a casa, né, gente? E aí passa a viver como Clarissa. Então, como seu esposo já tinha morrido, ela era viúva, né? Ela fez os votos e tudo mais e passa a viver agora como irmã. E assim foi, gente, mais de 20 anos vivendo, tá? Nesse convento, até ela morrer de cegueira e um coma prolongado, gente. Ela morreu e o seu culto, né, foi aprovado pelo Papa Pio VI no dia 22 de dezembro de 1784. Gente, eu sei que eu não tô muito legal, mas eu dei o meu máximo assim pra contar essa história pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas histórias assim sempre me chocam, gente, porque lembra o próprio São Francisco de Assis, que abandonou toda a sua riqueza, toda a sua herança, toda a sua vida de luxo pra viver, né, dessa forma. É claro que cada caso tem um caso, né? Cada pessoa tem um caso, tem uma realidade e tudo mais. Por que eu falo isso, gente? Porque hoje em dia é muito, muito difícil se viver dessa forma. Mas não é impossível, entendeu, gente? Não é impossível. O próprio Evangelho, a própria palavra de Deus pede pra gente se desprender desse mundo, de se desapegar das coisas deste mundo, entendeu? Porque o nosso coração tem que estar junto com o nosso tesouro. O nosso maior tesouro é Jesus, é a vida eterna. Então eu já falei uma vez e eu vou repetir. Aqui tudo é passageiro. Nós precisamos do alimento? Precisamos, mas o alimento não é muito mais importante do que Jesus. Nós precisamos nos vestir? Precisamos, e com modéstia, tá? E bem vestidos. Mas a roupa não importa, gente. Não importa, entendeu? O mais importante é Jesus. Não importa de que forma. Porque nós temos que se vestir modestamente, entendeu? Mas tem gente que gasta rios e rios de dinheiro com roupas, com luxo, com calçados e tudo mais. Mas o mais importante é Jesus, entendeu? E é isso que nós temos que levar. É isso que nós temos que ter consciência e levar para as pessoas. O que nosso tesouro é Jesus. Que nós temos que pensar no céu, na vida eterna. Porque aqui tudo é uma passagem, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não conheço a sua vida, né? A sua realidade. Mas quando a gente morre, o que a gente leva? Você vai levar todo esse seu dinheiro? Você vai levar todas essas suas roupas? Todas as suas riquezas? Você vai levar? Porque eu nunca vi, gente. Eu nunca vi. Eu tô pra ver ainda, né? Um caixão cheio de ouro, cheio de dinheiro. A pessoa sendo enterrada com essas coisas. Entendeu? Então, se você tem... E eu conheço muita gente, né? Não conheço, né, gente? Mas a gente sabe, né? Que no mundo existem muitas pessoas de posses, de bens. Gente que tem muito terreno, muito dinheiro. Muito, muito dinheiro mesmo. Entendeu? Que não sabe nem o que fazer. Mas se você tem... Talvez Deus te dê a oportunidade de você ajudar o próximo, o irmão. Entendeu? Então, pense sobre isso. E é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo. Paz e bem.